Então, eu vou tentar apresentar para vocês aqui o aspecto geral das características gerais dos fluidos hidráulicos, né? Que são os elementos que são utilizados nos sistemas hidráulicos, né? Então, aqui, ó, nós temos, né, toda a cadeia, né, dos sistemas hidráulicos, tá? Do sistema hidráulico. Vejam que tudo começa aqui no reservatório, né? O reservatório é o local onde fica armazenado o fluido hidráulico, que é o meio, né? Que é o meio que vai levar a energia de pressão lá para o atuador. Então, através de todo um sistema, filtro, duto de sucção, bomba, né? Motor bomba, dutos de pressão, né? Esse fluido que está aqui dentro, a vazão dele vai ser levada até o atuador, que vai promover o trabalho, o movimento, né, desejado para o sistema, vai gerar a força no sistema, tá? Então, aqui nós vamos ter o fluido hidráulico, o líquido hidráulico, o óleo hidráulico, né, a gente chama muitas vezes isso de óleo hidráulico, tanto é que o nosso laboratório aqui, o nome dele é Laboratório de Óleo Hidráulica, né? O termo que se usa para os sistemas hidráulicos de força é a óleo hidráulica, né? É os sistemas óleo hidráulicos, né? Então, o nosso sistema é um óleo hidráulico, é um fluido, né, que tem características que permite levar essa vazão e suporta essa pressão na qual os sistemas hidráulicos são submetidos, tá? Então, essa é a ideia. E nesse momento, então, aqui, nós temos o fluido hidráulico, ou óleo hidráulico, que é o componente, né, que muitas vezes vai precisar ser selecionado por nós, tá? Há vários tipos, há várias características, tá? E em algum momento do projeto, nós vamos especificar atuador, válvulas, vamos projetar o reservatório, tá? E vamos ter que selecionar qual é o fluido hidráulico mais adequado para esse sistema, tá? Qual vai ser o fluido hidráulico mais adequado para esse sistema? Dependendo, muitas vezes, do tipo de bomba que nós estamos utilizando, tá? Engrenagens, né? Bombas de deslocamento positivo, né? Dependendo do tipo de palhetas, dependendo do tipo de bomba que nós utilizamos, geralmente vem a seleção de qual o fluido hidráulico a ser utilizado, tá? E esse fluido hidráulico tem que ter certas características, né? Para permitir que o sistema como um todo funcione adequadamente e tenha uma vida longa, tá? Então, vai ser necessário tudo isso, tá? Então, é o que nós vamos ver hoje, os fluidos hidráulicos, tá? E a principal função, as finalidades básicas do fluido hidráulico são transmitir a potência para o sistema, né? E também lubrificar os componentes internos do sistema. Como o nosso sistema é móvel, né? Há uma série de partes móveis, atuadores, válvulas, a bomba, né? Existem muitas partes móveis. A gente tem como principal função, ou função básica, lubrificar todos esses componentes e, ao mesmo tempo, transmitir potência. Por isso, né, o óleo que nós vamos utilizar, ele tem que ser altamente incompressível, tá? Na realidade, para transmitir a potência, o ideal seria que ele fosse incompressível. Mas, na realidade, o óleo que nós vamos utilizar, mineral ou sintético, ele não é incompressível. Ele tem uma compressibilidade, tá? Que varia, ó, em torno de 0,5% a 2%, em torno de 70 bar. Tá? A gente pode pegar tabelas mais completas que, em função da pressão do sistema, há a compressibilidade dele, né? Então, ó, a 70%, 70 bar, a 70 bar de pressão, mais ou menos pode variar a compressão de até 2%, tá? Então, dependendo da vazão que eu tenho aí, eu tenho uma redução do volume em função dessa compressão, tá? E ele tem que lubrificar as partes internas. Então, ele tem que ter principalmente uma característica importante, que é uma viscosidade adequada para dar um melhor efeito lubrificante. E geralmente, quem indica qual o
óleo, a viscosidade que vai ser utilizada é a bomba. Ela que é o elemento que está girando, né, que tem maior movimento, e geralmente o óleo hidráulico que nós vamos selecionar para o sistema hidráulico, ele tem que ser adequado para aquela bomba que eu estou usando no sistema. Tá? Então, o índice de viscosidade, a viscosidade tem que ser adequada para ela. Geralmente, é ele que define tudo isso. Tá? Então, imagine que nós vamos projetar um sistema, nós vamos comprar os equipamentos de vários elementos, de vários fabricantes diferentes, o atuador, as válvulas, a bomba, tá? E para cada um deles, aproximadamente, o fluido hidráulico vai ser utilizado é mais ou menos o mesmo, mas quem define geralmente é a bomba que define tudo isso. A gente seleciona para a bomba e depois verifica se para as válvulas e para o atuador, aquele óleo que nós estamos selecionando é adequado ou não. Mas geralmente é. Há toda uma característica igual, né, comum a todas as partes do sistema hidráulico. Tá? Aí vem o seguinte, nos sistemas óleo hidráulicos, então, sistemas hidráulicos, tá? Existem, então, os óleos minerais, que são muito utilizados, né, para transmissão de potência e lubrificação dos sistemas, e há também uma outra categoria de fluido hidráulico, que são aqueles resistentes ao fogo, né? E nessa característica de resistentes ao fogo, existem alguns tipos, né, de fluidos que têm essa característica, resistência ao fogo. A gente sabe que o óleo mineral, né, no instante que ele entra em contato com uma superfície quente ou com uma chama, ele pode inflamar e entrar em combustão, tá? Então, há certos tipos de máquinas que isso não é possível, né? Principalmente numa aeronave, né? Se acontecer alguma coisa assim, né? Vai queimar a aeronave, vai ter um problema com o sistema. Talvez nos sistemas que a gente use industrialmente, esse problema não seja grave, né? Na maior parte das vezes não é grave. Tanto é que a gente usa um óleo mineral, né? Normal, né? Sem nenhuma característica, às vezes, de resistência ao fogo. Agora, em certos elementos, né? Em certos tipos de máquinas, talvez isso não seja adequado, né? E tem que ter uma certa resistência ao fogo. Então, tem os fosfatos de ésteres, cloridratos de hidrocarbonos, água, glicóis ou glicóis em água e águas em óleo, emulsões de óleo e água, tá? São os principais resistentes ao fogo, tá? Nas características dos óleos minerais, né? Dos óleos minerais, existem algumas características importantes. Na realidade, essas características são tão importantes para os minerais como para os sintéticos, tá? Mas, de maneira geral, as qualidades naturais que os óleos minerais possuem são algumas, e essas características têm que ser adequadas para o sistema hidráulico, para a máquina hidráulica. Tá? Então, das qualidades naturais do óleo, algumas importantes são a viscosidade. Tá? A viscosidade é a resistência que o óleo possui ao escoamento, né? O óleo, ele tem que ter, então, certas características adequadas para o sistema hidráulico, porque se ele for muito viscoso, né, ele vai acabar desgastando o sistema também muito rapidamente. E se for pouco viscoso, também, né, vai acabar não formando a película de óleo e também vai acabar desgastando o sistema rapidamente. Então, ele tem que ser adequado, tá? Para o sistema hidráulico, geralmente, a viscosidade, né, recomendada é 150 SSU. Poderia pegar uma tabelinha e converter isso, né, de acordo com a temperatura de operação do sistema, converter para outra unidade compatível, né, em termos de viscosidade do óleo. Tá? Então, tem algumas características. Ó. Se a viscosidade a viscosidade não pode ser muito elevada, pois tornar difícil a sucção da bomba, em primeiro lugar. Né? O ideal para ter uma película espessa e adequada seria ter uma alta viscosidade, mas ela não pode ser muito elevada. Tá? Também não pode ser muito baixa, porque aumenta o desgaste das partes móveis. Tá? Geralmente, cada fabricante dos componentes hidráulicos, né, é que recomenda qual é a viscosidade adequada para o uso. Então, de acordo com o que nós vamos utilizar de atuadores, válvulas, o fabricante vai nos dizer qual é a viscosidade adequada. Tá?
viscosidade. É diferente de viscosidade, né? O índice de viscosidade, a gente já trabalhou isso em várias disciplinas, desde lá da química tecnológica, né? É a variação da viscosidade com a temperatura. Um óleo hidráulico, para óleo hidráulica, ele requer um índice de viscosidade 90, tá? 90, tá? Então, não é que a gente possa usar a classificação SAE. A classificação SAE é uma classificação automotiva, mas seria uma viscosidade equivalente a um SAE 90, a um óleo SAE 90, tá? Então, essa seria o índice de viscosidade. Não que a gente possa usar a classificação SAE, muito embora muitos fabricantes especificam na sua relação de óleos SAE 90, por exemplo, tá? Mas o SAE é uma classificação para óleo de motor a combustão interna, tá? Quanto maior o índice de viscosidade, menor é a variação da viscosidade com a temperatura, tá? Então, por exemplo, um IV 90 comparado com um IV 40, tá? A variação de viscosidade, a variação da viscosidade com a temperatura é menor para 90, tá? Quanto maior o índice, menor é a variação da viscosidade do óleo, tá? Aqui tem duas curvas que são colocadas ali no livro de hidráulica básica, né? Onde ele mostra aqui dois óleos, o óleo B, vermelho, e o óleo A, verde, tá? Aqui embaixo eu tenho a temperatura e aqui a viscosidade do óleo. Vejam que o óleo A, para a mesma variação de temperatura de T1 a T2, vejam que a variação da viscosidade do óleo é menor, ΔA, ó. Enquanto que com o óleo B, a variação, para a mesma variação de temperatura, a variação da viscosidade é ΔB. Então, o óleo B, ele possui uma variação de viscosidade maior do que o óleo A, né? A variação de viscosidade. Mas o índice de viscosidade A, então, é maior do que o índice de viscosidade B, tá? Então, quanto maior o índice de viscosidade, quer dizer que menor é a variação da viscosidade em relação à temperatura, tá? E no caso, então, dos óleos hidráulicos, a gente usa um óleo IV90, tá? Entre parênteses, compatível aí com o SAE 90, né, em termos de variação de viscosidade, tá? Mas a viscosidade recomendada é o 150 SSU, tá? Aproximadamente para os sistemas hidráulicos. Então, é importante ter isso em mente, tá? Bom, aí está mais ou menos, ó, a variação da viscosidade, ó. Aquela inclinação que foi colocada aqui foi uma inclinação bem robusta, né, para mostrar essa variação ΔA e ΔB. Mas, na realidade, ó, se nós pegarmos óleos diferentes, ó, olhem só, um óleo com IV 50 é essa linha mais fraquinha. E um óleo IV 90, ó, é essa linha mais escura. Observem que, né, a 100 graus Fahrenheit, ambos têm a mesma viscosidade, né? Ó, 150, né, SSU, tá? Mas a variação de viscosidade em relação à temperatura, vejam que para o IV90 vai ser menor do que para o IV50, tá? Então, a gente pensa que essa variação é muito grande, a curva é muito grande. Não, a curva é levemente, né? As curvas são quase que aproximadamente iguais, mas essa variação, né, essa curva levemente igual provoca uma variação acentuada, às vezes, né, na viscosidade, tá? Então, isso aqui é de um óleo, né, realmente comercial. A viscosidade aqui, então, do óleo hidráulico é 150 SSU, aproximadamente, então, né, em 100 graus Fahrenheit, 37,5. E a inclinação da curva é que nos dá, então, né, o tipo de índice de viscosidade, a variação da viscosidade em relação à temperatura. Então, é um elemento importante, uma qualidade natural importante dos óleos minerais, tá? Há outras qualidades importantes dos óleos minerais também, tá? Outra dela
outra dessas características, dessas qualidades, é o poder anti-emulsão, tá? É a capacidade que o óleo hidráulico possui de se separar da água, pois, ao longo do tempo, essa acaba entrando no sistema hidráulico por condensação. Ao reservatório, a todos os sistemas, né, ele possui, né, um respiro, e ao longo do tempo, o vapor da água da atmosfera acaba entrando e acaba se misturando com o sistema. O sistema anti-emulsão, então, é a capacidade de se separar do óleo hidráulico, né? Então, a gente sabe que o óleo fica em cima, a água fica embaixo, tá? Número de neutralização. É uma característica, é a medida da acidez do óleo ou da alcalinidade, tá? Então, eu posso medir, cada óleo possui o seu número de neutralização adequado, tá? Então, a gente pode medir também ela a partir do número de neutralização, tá? A acidez, então, causa corrosão dos metais e ataca os elementos de vedação. Eu não posso ter nem um sistema muito ácido, nem muito básico, né? Então, o número de neutralização permite verificar como está a qualidade desse fluido. Ponto de anilina é a temperatura na qual o óleo e a anilina assumem uma única coloração. Então, o óleo, de acordo com o fabricante, tem um ponto de anilina adequado de acordo com o fabricante. Se esse ponto, o ponto de anilina, então, normal é 200 graus Fahrenheit, 93 graus Celsius. Então, nessa temperatura, se nós pegarmos o óleo e a anilina em proporções adequadas, eles assumem uma única coloração. Se eu misturar anilina com óleo, fazer um teste, né? Se a anilina se misturar com o óleo numa temperatura inferior a 93 graus Celsius, 200 graus Fahrenheit, ela tem um baixo ponto de anilina. E esse baixo ponto de anilina vai indicar que o óleo vai começar a promover ação solvente nas vedações de borracha. Se o ponto de anilina for maior do que 93 graus, torna as vedações ressequidas, tá? Vedações de borracha ressequida. Então, a gente tem que manter o ponto de anilina adequado e como estratégias de manutenção, a gente pode, de tempo em tempo, pegar aquela amostra do óleo, medir o ponto de anilina em laboratório e verificar, né, se está a 200 graus Fahrenheit ou mais ou menos. E, de acordo com isso, fazer a recuperação desse óleo, tá? Então, filtrar, fazer alguma ação para poder promover, eliminar os elementos básicos ou ácido desse ácido, tá bom? Então, é também uma propriedade importante para o fluido hidráulico, tá? Outras propriedades são o poder antioxidação. Eles têm a característica de neutralizar o ácido e a escória produzida pela oxidação do óleo, né? O óleo reage quimicamente com o ar e isso vai promover, então, a acidez dele, né? Então, eu tenho que, muitas vezes, ter certas características no óleo que são aditivadas, né? Essas características não são naturais mais e sim requerem a ação de aditivos, tá? E um desses aditivos é o aditivo antioxidação. Aditivo antiespumante, tá? O aditivo antiespumante é um aditivo que neutraliza as bolhas. Ele, durante o funcionamento do sistema hidráulico, o óleo é bombeado, ele vai para o atuador, volta para o reservatório, né? E isso acaba provocando bolhas. E essas bolhas têm um problema muito grande, que se a bomba succionar essas bolhas que se formam no óleo, vai provocar a pseudocavitação, tá? E a pseudocavitação vai prejudicar a bomba e vai promover um desgaste muito grande. Então, eu tenho que eliminar bolhas. Então, né, o antiespumante é um aditivo que é adicionado ao óleo justamente para eliminar, né, alterar as características superficiais, né, a tensão superficial do óleo, do fluido, e eliminar a formação das bolhas, tá? Há também os aditivos antidesgastantes, que têm que ser adicionados de acordo com o tipo de bomba que vai ser utilizado,
que são aqueles aditivos de extrema pressão, né? Para que o óleo suporte maior a película de óleo, a gente acaba aditivando ele com aditivos antidesgastes, tá? E eles eliminam, então, melhoram essa resistência, né, à ruptura da película de óleo. E os detergentes que não são recomendados, tá? Eles acabam dissolvendo as impurezas, né? Se a gente acabar colocar os aditivos detergentes, né? Eles não são recomendados, pois dissolve as impurezas, tornando mais difícil a sua filtragem. Então, o adequado é não usar aditivos detergentes, tá? Ok? Bom, essas são características, então, fundamentais dos fluidos minerais, dos óleos minerais, tá? Que também, algumas delas também são características importantes para os fluidos resistentes ao fogo, os sintéticos. Viscosidade, principalmente, e índice de viscosidade, tá? Mas os fluidos hidráulicos, os óleos minerais, então, eles são os mais utilizados, né, na maior parte dos sistemas hidráulicos. No entanto, né, são sistemas que são, deixa eu ver a pergunta aqui, são sistemas, então, óleos que são usados em casos normais, sistemas hidráulicos normais. Quando eu tenho um sistema hidráulico que requer alguma resistência, principalmente ao fogo, principalmente na aviação, né? Aí é importante utilizar os fluidos resistentes ao fogo, que podem ser de diversos tipos, tá? Esses resistentes ao fogo, então, a característica principal dele, pelo nome, é não propagam o fogo, mas, no entanto, aumentam o desgaste do equipamento, deterioram pinturas e vedações, tá? Depende do tipo, e há uma redução ou aumento da viscosidade. É o que difere ele dos óleos minerais, tá? E nessa linha, então, envolvem vários tipos. O primeiro deles são os fluidos sintéticos, fluidos muito mais caros que os fluidos hidráulicos minerais, tá? Por exemplo, os fosfatos de ésteres e cloridratos de hidrocarbono, né? Que são mais caros, mas eles têm uma resistência, né, à propagação do fogo, tá? Então, devido à sua estrutura química, oferece maior resistência à propagação do fogo. No entanto, como desvantagem, alto custo de aquisição, decréscimo da viscosidade com o uso, tá? E em altas temperaturas formam vapores que atacam o sistema elétrico do equipamento. Na realidade, esse decréscimo de viscosidade é, muitas vezes, a ação dele com a água que torna ele problemática, tá? Então, os fluidos sintéticos agem como se fossem solventes também em relação à borracha, tintas, isolamento elétrico. E se eu estiver utilizando fluidos sintéticos nos equipamentos hidráulicos, tá? A gente acaba usando como elemento de vedação o Viton A, tá? Da Dupont. Esse material, Viton A, é um elemento de vedação, então, que tem ótimas resistências aos fluidos sintéticos, principalmente os fosfatos de ésteres e cloridratos de hidrocarbono, tá? Problema se eu usar fluido sintético. O reservatório interno do sistema hidráulico não pode ser pintado, porque esses fluidos aqui, eles vão atacar a tinta do reservatório e vai acabar com ela. Então, muitas vezes, quando eu uso um fluido sintético, a gente não pinta internamente o reservatório, quando for de aço, né? A gente simplesmente dá uma jateada, né? E lava ele com óleo diesel e deixa assim, não aplica nenhum tipo de revestimento no interior do reservatório, só externamente, tá? Em função dessa ação que eles possuem aí, tá? São os mais caros. Geralmente, então, por exemplo, na aviação, né? Eu vou utilizar geralmente um fluido sintético desses tipos aí. Por isso que a aeronave se torna cara, né? O custo de aquisição de uma aeronave, por qualquer que seja, fica lá em cima, porque precisa de características especiais. Desde o óleo hidráulico vai ser utilizado. Mas onde é que vai ser utilizado o óleo hidráulico, né, gente, na aeronave? Puxa, trem de pouso,
né? O trem de pouso da aeronave precisa usar muita força, então, se precisa de força, precisa ser um sistema hidráulico, né? Para mexer lá o leme dos grandes aviões, né? O leme do avião, eu preciso de um atuador hidráulico que faça aquele negócio lá atrás mexer, né? E com isso fazer com que o avião se movimente para um lado ou para o outro. Então, preciso de óleo hidráulico também, né? E há várias partes, né, que precisam de força no avião. Essas partes, né, então usam óleo hidráulico. Para mexer as superfícies móveis, né, de controle do avião, precisa de sistema hidráulico. Até um avião pequeno para uma pessoa, ainda os cabos, muitas vezes, e a força manual permite fazer esse controle, mas em grandes aeronaves, tudo é hidráulico, tá? E aí, então, precisa de um fluido hidráulico compatível para que não propague fogo, caso isso acontecer no sistema, tá? Bom, já quando eu tenho sistemas que não são tão complexos e tão problemáticos como a aeronave, eu posso usar os fluidos resistentes ao fogo não sintéticos, tá? Esses fluidos resistentes ao fogo não sintéticos são misturas, geralmente, né, de água e glicol, por exemplo, tá? Ou emulsões de água mais óleo, né? E essas misturas, então, ó, aqui no caso de água e glicol, mistura de 25% a 50% de água mais etileno e propileno de glicol. Se eu fizer essa mistura aqui, ó, eu consigo ter um óleo, um fluido hidráulico, então, né, utilizado em sistemas hidráulicos que não propagam fogo, tá? Glicol e água. Ou então misturar água mais óleo adequado, né? Mistura de óleo em até 40%, né? Até 40% de água no óleo, né? E um agente emulsificador para manter as superfícies, as impurezas de suspensão, é um fluido hidráulico utilizado, então, nos sistemas hidráulicos. Então, a gente pode estar trabalhando com isso. Porém, olhem só, temperatura máxima de operação, 50 graus Celsius, né? Isso limita, então, muito a utilização desses sistemas aí. São os não sintéticos, então, tá? Então, gente, há uma gama de fluidos que são utilizados para esses casos. Casos críticos, não propagação do fogo. A gente usa, então, os ésteres, fosfatos de ésteres de cloridato de carbono, muito caros. Quando eu não tenho necessidade de uma confiabilidade muito grande nesse sistema, né, a gente pode usar, então, fluidos não sintéticos, misturas de água, óleo ou glicol. No entanto, os mais utilizados, ainda pelo custo, são os óleos minerais, que têm as suas características específicas para cada caso. Tá? Então, importante isso, tá? Cada fabricante